Muito bom dia, minha rapaziada. Segunda vez no ano que eu posso falar aqui com um sorriso no rosto que hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, então dia de Atlético vocês sabem que a gente já começa o dia aqui com o nosso famigerado pré-jogo, onde a gente analisa tudo desse Atlético versus Cianorte versus Atlético, um jogo que a gente sabe que vai ter um peso muito grande pro Atlético seguir esse rumo bem sucedido para tudo que vem pela frente, né? Pô, não é só pensando no campeonato estadual, é pensando na sequência que a gente vai ter ao longo da temporada. E a gente sabe que o campeonato estadual vai ser uma ponte muito importante para a gente conseguir fortalecer da melhor maneira possível o elenco principal. Então, é um olhar, obviamente, pensando no desenvolvimento desses atletas a curto prazo dentro da competição, mas a médio prazo também, para que eles possam nos ajudar tanto no Campeonato Brasileiro da Série A, que é esse momento que o Atlético retorna à competição, quanto também a Copa do Brasil, que quem sabe aí, sonhando muito alto, o Atlético não pode aprontar e a gente perceber ali que a gente tá avançando fase a fase e a gente pô, pode se tornar uma eventual zebra, quem sabe. A Copa do Brasil não sorriu pro Atlético igual sorriu em 2019. Mas pra gente ter esses jogadores no elenco principal, esses jogadores eles precisam mostrar ao técnico da Helman que eles podem fazer parte do grupo principal. A informação que eu tenho é que o técnico da Helman já tá de olho em alguns. Eu tenho certeza que pelo menos dois jogadores ali já estão agradando muito o técnico da Helman e não é difícil a gente imaginar quem são esses dois atletas, não. Mas para isso, para agradar o técnico da Helman, eu acho que esses jovens jogadores precisam mostrar bola, precisam mostrar futebol, precisam mostrar capacidade técnica, que é muito importante, mas esses jogadores eles precisam mostrar algo que é fundamental, ainda mais quando a gente fala de jovens que vêm fazendo essa transição das categorias de base para o time principal, que é a questão da maturidade. O Odair Helman ele vai levar muito em consideração os lapsos de maturidade que esses jogadores vão ter ao longo da competição. Por exemplo, eu tenho certeza que o Odair Helman tá olhando para Dudu e para João Cruz e tentando entender, putz, será que esses jogadores eles vão demonstrar maturidade para assumir o protagonismo? Será que o Bruninho vai assumir maturidade para ter um comportamento tático de recomposição, mas ao mesmo tempo uma presença ofensiva? Será que o Chiquete vai mostrar uma maturidade de finalização? Então, tem como você ser maduro em vários sentidos, mas eu acho que cada pontinho de maturidade que os nossos principais jogadores do aspirantes demonstrarem vai contar muito a favor para esse processo que eu acho que todos os jogadores desse time sub-23 do Atlético querem passar, né? Que é sair do time sub-23, chegar no time principal. E eu acho que um ponto de maturidade muito importante que a gente vai exigir bastante do time principal ao longo da temporada e seria muito legal a gente já começar a ver desde o campeonato estadual, seria um ponto de maturidade chamado regularidade. Eu acho que qualquer jogador, qualquer time, qualquer técnico gostaria de ver seu time regular quando a gente fala do time, obviamente, com uma setinha para cima, entregando boas atuações, bons resultados, e foi mais ou menos isso que a gente viu no primeiro jogo, né? Talvez até uma atuação melhor do que o resultado demonstrou, mas aquela certeza que se a gente for regular durante a competição a partir daquele nível mais individual do que coletivo, porque eu acho que coletivamente esse time ainda pode crescer, mas se manter aquele nível individual, eu tenho certeza que a gente vai ver um Atlético com condições de tirar um, dois, três, quatro jogadores do time sub-23, porque é sim uma grande demonstração de maturidade. Regularidade é o que, por exemplo, você exigiu do tempo inteiro quando você fala de uma competição de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro. Então, se você já está acostumado a ser regular no time sub-23, quando você for exigido no nível de competitividade maior, você já vai estar preparado. Não necessariamente, pô, levando em consideração o nível dos adversários, mas preparado para viver aquela rotina de jogos, preparado para viver a pressão de resultados que num clube grande como o Atlético é muito claro que essa pressão ela existe, é muito claro que essa pressão ela é uma realidade.
É uma realidade, não tem pra onde a gente fugir. O Atlético tem pressão o tempo inteiro por resultado. Beleza, minha rapaziada? Então vamos falar um pouquinho sobre a escalação, que eu acho que é sempre um ponto importante, é sempre um elemento legal da gente trazer aqui e falar sobre os planos do técnico João Correia pro jogo contra o Cianorte, segunda rodada. E a escalação ela deve ser um pouquinho diferente. Deve ter uma defesa basicamente mantida, né? Com Gilberto, com Abraão Beleze e também com o Claudinho no lado esquerdo, que pra mim foi o grande destaque do primeiro jogo, assim. Eu vi o Claudinho como um solucionador de problemas e um nível de concentração altíssimo pra estar sempre ganhando duelos, pra estar sempre se impondo contra os adversários. Então, olho no Claudinho, porque eu acho que pode ser realmente uma surpresa nessa linha defensiva e durante toda a competição, se alinhando ali com ponta pelo lado esquerdo, que nesse jogo deve ser o Dudu, porque a gente deve ter uma mudancinha no meio campo com Alejandro Garcia entrando no lugar do Riquelme. A gente já fez uma análise sobre o Alejandro Garcia, numa tentativa de melhorar essa transição ofensiva, numa tentativa de melhorar essa saída de bola por parte do Atlético, porque só com o Riquelme não funcionou muito bem. Então o João Corrêa precisou baixar o Dudu, e desculpa, João e Dudu precisam jogar mais perto da área possível, e é isso que deve acontecer com o João e Dudu sendo esses caras mais perto do gol. O Dudu, quando esteve perto do gol, foi muito bem. O João deu assistência, mas quando eles saem dessa rota, podemos dizer assim, que é o último terço, né? Que você tem pelo menos um, dois, três passes até a finalização e você precisa alongar muito o jogo do João e Dudu. Acho que a gente acaba perdendo um pouquinho a qualidade deles. Obviamente, a gente vai ter o destaque Bruninho. A gente vai falar sobre o Bruninho no próximo vídeo, então nem vou me aprofundar muito. E no comando de ataque, o Renan Peixoto. E foi muito legal a estreia do Renan Peixoto, assim. Eu vi um Renan Peixoto diferente, cara. Eu vi um Renan Peixoto diferente, eu vi um Renan Peixoto mais leve, vi um Renan Peixoto mais solto. Ver o Renan Peixoto com mais capacidade de associação, com mais capacidade de atacar o espaço. Ia ser uma surpresa muito legal. E você parando para raciocinar, você entende que o Peixoto vinha de uma sequência sem férias, então fisicamente não necessariamente era a melhor versão do Peixoto. Então, quanto mais o Peixoto ele apresenta do jogo dele, ele mostra pro Odair: pô, Odair, eu posso ser um atacante que tá no seu elenco numa Série A. Então, óbvio que é um primeiro momento, é um primeiro confronto, mas pô, assim, quando eu tava vendo o jogo do Peixoto, parecia que era outro jogador. Um jogador mais completo, mais participativo, mais influente no jogo. E isso pra mim foi muito legal de ver, né? Assim, quanto mais os jogadores puderem oferecer pro time do Atlético, melhor. Valeu, minha rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E 1 hora, 1h30, a gente tá abrindo live do jogo, beleza? Valeu, 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 valeu.